Olá, meninos! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conjunto dos números racionais. Então, nós temos que o número racional é todo número que pode ser representado em forma de fração. Para representar esse conjunto dos números racionais, a gente usa o RI com a barrinha do lado, tá? E quais serão os números que vão pertencer a esse conjunto? Serão os números naturais, que a gente já viu, por exemplo, 2, 6 e tem muitos outros. Por que ele pertence? Porque eu posso colocar um número 1 aqui embaixo, aí eu tenho uma fração. Também tem os números inteiros, -3, -7, pelo mesmo motivo. Coloco umzinho aqui embaixo, eu tenho frações também. Tenho as próprias frações, por exemplo, 6 nonos, 1/10. Tenho os números decimais exatos, tá? Vou deixar bem claro que são os decimais exatos. 1,3, 1,07 e tem muitos outros. E nesse conjunto também, a gente tem as dízimas periódicas, tá? Que são aqueles números que vão repetindo até não ter fim, tá? Então, esse é o conjunto dos números racionais. Como que a gente faz para representar esses números racionais na reta numérica? Eu tenho aqui a minha reta numérica. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar os números nela, tá? A gente coloca os números inteiros. Tenho 0. Para cá são os positivos. Então, vamos lá. 1, 2 e o 3. Para a minha esquerda, eu tenho os números negativos. Então, -1, -2 e o -3. Então, vamos agora começar a marcar. O primeiro número que eu tenho aqui é o meu A, que é igual a 2,5. Onde que eu vou marcar o 2,5? A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar o número e ver entre quais números inteiros ele vai estar. 2,5. Ele começa aqui, ó, com o número 2. Então, ele está entre o 2 e o próximo número, no caso, o 3. Entre o 2 e o 3. Então, a gente conta a partir do 2 em direção ao 3, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Então, ele está aqui. E para marcar ele, a gente faz uma bolinha e coloca a letra aqui em cima. No caso, o 2,5 é a letra A. Então, a gente coloca a letra A. Só lembrando que essas letras que estão marcando esses pontos devem ser maiúsculas, tá, garotada? O segundo que eu tenho é o B, que é -1,2. Então, aqui agora é negativo, mas a gente faz do mesmo jeito. O -1,2 está entre quais números inteiros? Ele começa com quem? Com o -1. Então, é o -1 e o próximo número. No caso, o -2. Porque a minha reta numérica, do 0, ela conta para lá e ela conta para cá. Então, do 0, a gente anda no sentido contrário. Então, 0, -1, -2. Então, depois do -1, a gente tem o -2, tá? Então, a partir do -1, porque é a parte inteira que eu tenho aqui, a gente vai contar. Então, -1,1, -1,2. Faço a bolinha e coloco a letra maiúscula aqui em cima, tá? Tranquilo? Agora, eu tenho uma fração. Como eu faço para colocar uma fração nessa reta numérica? Do jeito que ela tá aqui, não tem como. Mas eu já ensinei para vocês que esse tracinho da fração, ele é o quê? Uma divisão, tá? Então, como ele é uma divisão, é só a gente dividir. 3 dividido por 2. Então, a gente monta a continha. 3 dividido por 2 e vamos dividir. Cabe 1, 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, sobra 1. Quando sobra resto, a gente acrescenta um 0 e a vírgula no quociente. Que número vezes 2 que vai dar 10? É o 5. Então, 10 menos 10,
0. Então, esse número 3 meios, na verdade, ele é 1,5 na forma decimal. Agora, eu sei colocar ele. 1,5 está entre quais números inteiros? Entre o 1 e o próximo número. Então, entre o 1 e o 2. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Achei 1,5, faço a bolinha e coloco a letra maiúscula representando ele, no caso C. E o último exemplo, menos 1/5. Então, de novo, o tracinho da fração é uma divisão. Então, a gente divide 1 dividido por 5. O 1, ele é menor do que o 5. Então, a gente acrescenta o 0 e uma 0 e vírgula no quociente, tá? Que número vezes 5 que vai dar 10? O 2. Então, 10 menos 10, 0. Então, o meu número menos 1/5, só cuidado agora com esse sinal de menos, tá? Ele continua negativo. Então, 0,2. Então, o meu menos 0,2 vai estar onde? Vamos observar aqui. Ele é negativo. Então, eu vou começar do 0 em direção ao menos 1, tá? Ele começou aqui com 0, tá? Desculpe. Então, eu começo do 0 em direção ao menos 1. Então, 0. Menos 0,1, menos 0,2. Faço a minha bolinha, coloco a letra D, tá? Então, para representar qualquer número na reta numérica, é assim que a gente faz. O número decimal é só marcar, tá? Descobrir entre quais números inteiros aqui ele vai estar e vai contando. Quando eu tenho uma fração, não tem jeito, meninos. A gente tem que dividir, tá? Porque se eu não dividir, eu não sei o número decimal. E se eu não sei o número decimal, fica um pouquinho difícil ou quase impossível colocar, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês algumas operações com esses números racionais, tá bom? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.